Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O eco das palavras de Leila Pereira chegou como um trovão no ambiente palmeirense. Em declarações fortes e impactantes, ela disparou: Abel já não tá valendo de nada no Palmeiras, cravando a dúvida sobre a competência do técnico e anunciando que um novo comandante está por vir. O tom combativo e definitivo da presidente do clube abre a temporada de tensão nos bastidores, provocando reações entre a torcida, jogadores e membros da diretoria, que agora se veem às voltas com uma crise de autoridade e confiança. A contundência da fala imprimiu um choque nas estruturas do clube, sobretudo no momento em que o Verdão luta lá em cima na tabela do Brasileirão 2025. Com 43 pontos em 20 jogos, ocupa o terceiro lugar, atrás apenas de Flamengo, 47 pontos, e Cruzeiro, 44 pontos. A proximidade com o topo dá respaldo esportivo, mas a crise institucional tende a desequilibrar o panorama. Dentro de campo, o desempenho da equipe é mais estável. Sinais recentes de recuperação aparecem com contratações certeiras e ajustes táticos. O jovem Vitor Roque, por exemplo, começou tímido, mas agora construtor de uma parceria mortal com o argentino Flaco Lopes, 4 assistências e 2 gols para Roque nos últimos 5 jogos, e 4 gols de Lopes no mesmo período. Essa química ofensiva acende esperanças de superação do momento conturbado. Também deve nas novidades da temporada a chegada de Ramon Sosa, vindo do Nottingham Forest e contratado por cerca de 14 milhões de euros. O paraguaio, já lançado pela mobilidade nas pontas e por brincar com variabilidade posicional, chega para reforçar o setor ofensivo, especialmente após a saída de Estevão, agora no Chelsea. Ele representa fôlego novo, físico e confiança nesse instante de remodelação. O elenco também viu passar significativas saídas que mudaram o quadro estrutural do time. Entre os nomes, Dudu, Vitor Reis, Richard Rios e Estevão saíram, fortalecendo o caixa e deixando lacunas técnicas a serem preenchidas. Ainda assim, o clube reforça que atravessa ajustes naturais dessa fase da temporada, com expectativas sobre quem permanece e como os novos se adaptarão ao estilo Abel Ferreira. No entanto, a fala de Leila sufoca essa construção interna. Ao classificar que Abel já não estaria mais valendo nada, ela desestabiliza uma lógica de comando que vinha com resultados. O técnico português, multicampeão no clube, tem seu contrato disputado legalmente, e a declaração pública da presidente intensifica o palco de tensão. Antes protetor, agora instável, o vínculo técnico-diretoria enfrenta sua maior crise. Do ponto de vista institucional, a mensagem soa como um ultimato: Abel precisa reagir, convencer ou preparar sua saída. E o anúncio sobre um novo comandante traz especulações. O nome de Arthur Jorge, ex-seleção portuguesa e campeão europeu, é ventilado como possível substituto. Se realmente levar à realidade, a mudança representaria um choque de projeto e uma guinada drástica na gestão técnica. Enquanto isso, no Brasileirão, o Palmeiras mantém-se firme na parte de cima, disputando diretamente com os gigantes Flamengo e Cruzeiro. A regularidade no campeonato, aliado ao calendário segmentado por rodadas, 38 no total e critérios de desempate definidos, dá uma base de competição madura, mas que tende a ser afetada pelo turbilhão político interno. O olhar da torcida agora se divide, parte busca apoio irrestrito ao técnico Abel, reconhecendo conquistas passadas e legitimidade tática, outra parcela se mostra em dúvida, questionando se um ciclo não estaria mesmo em fim. A pauta polêmica dá início a debates acalorados nas redes, arquibancadas e nos reflexos midiáticos. Mas, enquanto o clima esquenta, o jogo segue. Afinal, o Brasileirão não espera pelas crises internas dos clubes. O Palmeiras precisa continuar somando, mirando a liderança, buscando reforços de ritmo e resultados rápidos. A pressão se transfere do vestiário para os gramados, exigindo respostas imediatas dos atletas em campo. Com esse cenário, o campeonato ganha contornos adicionais de dramaturgia, a luta por pontos e a luta por liderança também incluem disputar narrativas. A atmosfera de intriga pode impactar tanto o desempenho coletivo quanto a resistência emocional do elenco. Até aqui,
o cenário se apresenta com clareza: clube na briga pelo título, reforços chegando, instabilidade técnica anunciada, substituição à vista. O palco foi armado para uma das fases decisivas mais tumultuadas da era recente do Palmeiras. A soma desses fatores gera um sentimento de incerteza e expectativa. Qual será o próximo capítulo? Permanência de Abel, ao menos até dezembro de 2027, como Leila já chegou a querer. Ou a guinada para um nome como Arthur Jorge, sinalizando uma nova era? Nos corredores da academia de futebol, o silêncio é barulhento. Jogadores evitam entrevistas, membros da comissão técnica circulam com semblantes tensos e funcionários do clube sussurram previsões que mais parecem enredos de novelas esportivas. O clima é de alerta máximo. A frase de Leila Pereira não foi apenas uma crítica, foi um sinal público de que o comando técnico do clube está na berlinda. Para muitos dentro do clube, soou como uma sentença antecipada, uma espécie de divórcio anunciado diante das câmeras, antes mesmo de ser oficializado nos bastidores. Abel Ferreira, até então um símbolo de estabilidade, agora caminha sob a sombra da dúvida. O treinador, que já foi blindado por Leila em momentos críticos, hoje sente o peso do isolamento. Aqueles que o defendiam com fervor estão cada vez mais em silêncio, e os poucos aliados remanescentes já não possuem a mesma influência que antes. A estrutura de comando que sustentava o projeto português parece ruir peça por peça. Internamente, já se fala em alternativas. O departamento de futebol estuda perfis, mapeia opções e avalia se a ruptura será imediata ou gradual. Enquanto isso, Abel segue fazendo o que sabe, treinando, ajustando, planejando. Sua presença nos treinos ainda impõe respeito, mas os olhares já não são os mesmos. Atletas que antes se inspiravam em suas falas, agora buscam orientação em líderes de elenco. Gustavo Gomes, Rony, Zé Rafael e Rafael Veiga assumiram um papel central de mediação. Sabem que um grupo dividido é o caminho mais rápido para o fracasso. Tentam blindar o vestiário, reunir forças e afastar a tensão política das quatro linhas. Mas até quando isso será possível? No campo das especulações, os nomes surgem como rastros de pólvora. Arthur Jorge, como já citado, seria um nome com pedigree europeu e perfil disciplinador. Outros nomes circulam como alternativas. O argentino Eduardo Coudet, atualmente livre no mercado após saída conturbada do Internacional em 2024, também aparece como possível alvo. Além dele, até mesmo Mano Menezes foi citado em grupos de conselheiros mais tradicionais, que enxergam nele uma figura capaz de reorganizar a casa sem tanto alarde. Mas todas as hipóteses carecem de algo que só Leila tem poder de decidir: o gatilho. A presidente, como boa empresária que é, não costuma dar ponto sem nó. Sua fala, embora dura, parece ter sido calculada. Não há vazamento inocente em uma estrutura política como a do Palmeiras. A entrevista que viralizou em poucos minutos nas redes foi dada em um evento fechado, mas gravada e vazada de forma curiosamente conveniente. O momento escolhido também chama atenção: véspera de clássico contra o São Paulo, no Morumbi, jogo que pode definir muito mais do que 3 pontos, pode decidir o futuro de um projeto inteiro. Os bastidores do futebol brasileiro sabem: quando o ambiente está prestes a explodir, é no campo que a pressão atinge seu ápice. A partida contra o São Paulo, portanto, ganhou contornos decisivos. Não apenas por ser um clássico, mas por colocar à prova o comando de Abel Ferreira. Uma derrota pode ser o estupim. Uma vitória, talvez, apenas adio inevitável. Para Leila, o resultado pode servir de termômetro da aceitação da torcida, se o treinador ainda tem respaldo popular ou se o grito de mudança já ecoa das arquibancadas. Do lado da torcida, o sentimento é dividido, mas com tons de melancolia. Muitos reconhecem que Abel construiu uma era de conquistas: Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Brasileiros. O torcedor palmeirense viveu um dos períodos mais vitoriosos de sua história sob o comando do português. Porém, no futebol, gratidão e paciência são moedas que desvalorizam rápido. Parte da torcida quer a renovação, acredita que o time já não empolga, que as ideias estão desgastadas. O ciclo pode estar perto do fim. Em meio a esse caos, o desempenho do Palmeiras na temporada ainda é digno.
Apesar dos ruídos internos, o time apresenta consistência. A base sólida formada nos últimos anos se mantém. O Everton segue como um dos melhores goleiros do país, Gomes comanda a defesa com autoridade, e Veiga continua sendo o cérebro do meio-campo. A chegada de reforços como Sosa e os minutos crescentes de atletas como Luiz Guilherme e Rômulo mostram que há um futuro promissor. A dúvida é se Abel será o guia desse caminho ou se a guinada já está traçada. Não bastassem os problemas internos, o clube ainda lida com pressões externas. O mercado da bola não dorme, e os olhos europeus seguem atentos às joias palmeirenses. Após a saída de Estevão, rumores cercam Endrick, agora emprestado pelo Real Madrid para ganhar minutagem, e Luiz Guilherme, cobiçado por clubes ingleses. A gestão esportiva precisa tomar decisões rápidas e certeiras para não perder ativos importantes, especialmente num momento onde a confiança do torcedor começa a oscilar. Na diretoria, há quem defenda a permanência de Abel até o fim do contrato, sob o argumento de estabilidade em ano de eleição interna. Outros, porém, enxergam na ruptura uma chance de reposicionamento político de Leila. Assumir o protagonismo de uma decisão impopular pode ser, aos olhos de alguns conselheiros, uma demonstração de força e autonomia. O jogo é político, e o futebol é apenas o campo de batalha visível ao público. Nos bastidores, o que está em jogo é muito mais do que a troca de um treinador. A imprensa esportiva não deixou barato. As manchetes estamparam a fala de Leila como se fosse um decreto. Painéis de debate nos programas esportivos da televisão e portais digitais intensificaram o drama. Abel foi alvo de questionamentos, e Leila, de críticas e aplausos. O Palmeiras, mais uma vez, se tornou o centro das atenções. Uma exposição que tem tudo para influenciar o rendimento em campo e o equilíbrio emocional de todos os envolvidos. Em entrevista recente, Abel preferiu a diplomacia. Disse estar focado no trabalho, que respeita o presidente e que nunca faltará entrega enquanto estiver no comando. Mas a expressão facial era reveladora. Havia cansaço. Havia dúvida. Abel, acostumado a ser a figura central, parece agora isolado, como um general sem soldados à espera de ordens que já não vêm. O silêncio da diretoria sobre uma possível demissão é, talvez, mais ensurdecedor que as palavras de Leila. O elenco, por sua vez, demonstra profissionalismo. Mas há quem diga que alguns jogadores já consultam seus empresários sobre o futuro. Mudanças no comando técnico sempre trazem inseguranças, especialmente para atletas que foram contratados sob um perfil tático específico. A dúvida sobre o próximo treinador coloca em xeque a permanência de alguns nomes, inclusive do próprio staff de Abel, que inclui auxiliares e preparadores que acompanham o treinador desde Portugal. Mesmo com tudo isso, o Palmeiras é, neste momento, um dos principais candidatos ao título brasileiro. A solidez defensiva, o talento no meio e a eficiência no ataque fazem da equipe um adversário temido. Mas o fator extracampo pode ser o maior desafio do ano. Um elenco campeão precisa de paz, de convicção, de comando firme. Sem isso, os resultados ficam à mercê das turbulências políticas e emocionais. A pergunta que paira sobre o Allianz Parque é: quem virá a seguir? A resposta pode redefinir os rumos do clube nos próximos anos. Não se trata apenas de trocar um treinador. Trata-se de reescrever a identidade do Palmeiras. E a escolha que será feita nos próximos dias pode marcar o fim de uma era, e o nascimento de uma nova, para o bem ou para o caos. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A torcida, apaixonada e exigente, começa a se organizar. Grupos organizados já ensaiam manifestações, alguns em apoio a Abel, outros pedindo mudança imediata. As redes sociais viraram campo de guerra ideológica. Em meio a memes, estatísticas e recortes de entrevistas, a figura de Leila Pereira ganha contornos de heroína para uns e de vilã para outros. Os fóruns palmeirenses estão fervendo, e o torcedor comum, que só quer ver o time vencer, tenta entender se o que está acontecendo é mais uma turbulência passageira ou o prenúncio de um colapso estrutural. As próximas semanas prometem ser intensas.
O calendário reserva ao Verdão confrontos diretos contra Cruzeiro, Flamengo e Red Bull Bragantino. 3 adversários que ocupam a parte de cima da tabela e que podem definir o rumo do campeonato. Se o Palmeiras se mantiver competitivo e acumular bons resultados, o discurso da diretoria pode ganhar resistência interna. Mas, se tropeçar, será combustível para alimentar o fogo da transição. Leila, inteligente e pragmática, sabe que não pode errar. O custo político de uma demissão mal calculada pode ser desastroso. Nos bastidores do futebol nacional, outros dirigentes acompanham o caso com atenção. Leila Pereira é uma das poucas vozes femininas com poder real em um ambiente majoritariamente masculino e conservador. Seu posicionamento, portanto, reverbera além do clube. Há quem veja sua atitude como autoritária. Outros a enxergam como uma gestora corajosa, que não teme tomar decisões impopulares para proteger o que acredita ser o melhor para o clube. Ela está, de fato, em posição de xeque-mate, e cada movimento é observado em tempo real pelo país inteiro. Enquanto isso, Abel Ferreira parece viver os dias mais solitários de sua trajetória no futebol brasileiro. Aquela aura de comandante vitorioso começa a se desgastar. Mesmo os títulos recentes não garantem mais blindagem. Ele sabe que está sob avaliação constante, que cada substituição errada, cada tropeço tático, pode ser interpretado como argumento definitivo para sua queda. E, mesmo assim, continua trabalhando, treinando, gritando na beira do campo, como se não houvesse tempestade ao redor. Essa dicotomia entre o que acontece dentro e fora de campo é o retrato do atual Palmeiras. Em campo, uma equipe sólida, competitiva e com reais chances de ser campeã. Fora dele, um caldeirão fervente, prestes a explodir. A sucessão de eventos, da entrevista de Leila à reação do elenco, da imprensa à torcida, compõe um dos capítulos mais instigantes do futebol brasileiro em 2025. Uma verdadeira novela em verde e branco, com todos os ingredientes de um drama épico. O que mais intriga é o silêncio de parte do elenco. Tirando declarações protocolares, nenhum jogador se posicionou publicamente sobre a fala de Leila. Essa ausência de apoio explícito pode ser lida de duas formas, ou como uma tentativa de não se envolver em disputas políticas, ou como um sinal de que, internamente, o elenco já não está fechado com o treinador. Em ambos os casos, o silêncio pesa, e pesa muito. Principalmente em um ambiente que sempre se orgulhou da união entre vestiário e comissão técnica. Com a reta final do campeonato se aproximando, o Palmeiras terá pouco tempo para corrigir a rota. Caso opte pela permanência de Abel, será preciso recuperar o moral do grupo, restaurar a confiança da torcida e reconstruir a imagem pública do técnico. Se decidir pela mudança, terá que agir rápido, contratar alguém com perfil compatível e garantir que o novo comandante tenha respaldo suficiente para não ser apenas um tampão de crise. O risco é grande, mas a omissão pode ser ainda mais fatal. Em meio a tudo isso, a SAF ainda é um fantasma que ronda os bastidores do clube. Embora Leila negue publicamente qualquer negociação em andamento, fontes internas apontam para estudos de viabilidade sendo conduzidos em sigilo. A chegada de um novo técnico poderia ser, também, uma peça estratégica para preparar o terreno para uma possível transição de modelo de gestão. Se isso for verdade, o Palmeiras estaria prestes a viver não apenas uma troca de treinador, mas uma mudança de paradigma. A temporada de 2025 ainda tem muito a ser disputada, mas o que está em jogo vai além de taças. O que está sendo disputado, agora, é o futuro da identidade palmeirense. A forma como o clube lida com seus ídolos, com seus ciclos, com suas decisões. O destino de Abel Ferreira será, inevitavelmente, um divisor de águas na história recente do Verdão. Se ele sair, sairá como um dos maiores da história. Se ficar, terá que reconquistar seu espaço com mais que palavras, com resultados e, principalmente, com apoio institucional. Leila sabe que cada frase dita reverbera como um terremoto. Ela não é ingênua. Sua decisão de entregar Abel publicamente foi, no mínimo, estratégica. Pode ser um teste. Pode ser um aviso. Pode ser um jogo político. Mas não foi por acaso. O que resta saber é qual será o próximo passo.
A resposta está nos bastidores, mas os sinais estão sendo emitidos a cada jogo, a cada coletiva, a cada gesto nos corredores da Barra Funda. A crise atual também levanta questionamentos sobre o modelo de gestão do Palmeiras. A centralização de decisões na figura da presidente, a falta de um vice de futebol com voz ativa, e o enfraquecimento do departamento de Souting têm sido alvos de crítica por parte de conselheiros e da imprensa. A instabilidade no futebol profissional pode ser apenas o sintoma visível de uma estrutura que precisa de revisão profunda. Mais do que um novo técnico, talvez o clube precise repensar sua governança. A história recente do clube mostra que momentos de turbulência precederam grandes conquistas. Antes de Abel, houve incertezas. Antes da tríplice coroa, houve eliminações dolorosas. O Palmeiras sempre soube renascer. A dúvida agora é se essa crise representa mais um recomeço, ou se é o início de uma queda lenta e gradual, impulsionada por decisões impensadas e por vaidades em conflito. O tempo vai dizer. Mas o tempo, como se sabe, é implacável no futebol. Em 2025, o futebol brasileiro está mais competitivo do que nunca. Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo, todos em alta. O espaço para erros é mínimo. O Palmeiras está em terceiro, sim, mas com uma pressão de gigante nos ombros. Cada ponto perdido pode custar um título. E cada palavra dita fora de hora pode custar uma era. É nesse cenário que Leila e Abel duelam silenciosamente. Um duelo que pode não ter vencedores, apenas sobreviventes. O torcedor, no fim das contas, quer apenas uma coisa: ver o time vencer. Não importa quem esteja no banco, desde que o time jogue com raça, com qualidade e com a alma que sempre caracterizou o Palestra. Se será com Abel Ferreira ou com outro nome, o futuro dirá. Mas que a escolha seja feita com responsabilidade, com visão de longo prazo e, acima de tudo, com respeito à história construída até aqui. E assim, o Palmeiras de 2025 segue seu caminho, entre glórias recentes, desafios iminentes e decisões que podem reescrever sua trajetória. A bola continua rolando. Mas o jogo, de verdade, está sendo jogado nos bastidores. E nesse jogo, cada movimento pode ser decisivo. Porque, no Palmeiras, nada é pequeno. Nem mesmo o silêncio. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.